Fala, meu povo, tudo certo? De volta com o bordão tradicional do canal. Hoje é dia de falar de Liga dos Campeões masculino. Eu quero agradecer já de antemão o desempenho do último vídeo, falando sobre a Copa dos Campeões, falando sobre o Corinthians. A gente vai ter mais conteúdo sobre a competição e a gente vai ter muito mais conteúdo sobre o futebol feminino neste ano. Mas bem, hoje eu tô aqui para falar de Liga dos Campeões, depois de uma quarta-feira assustadoramente maluca, com 18 jogos acontecendo ao mesmo tempo, e eu, obviamente, enlouqueci, pro bem e pro mal. Mas bom, já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outros amantes do esporte bretão e, claro, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Então vamos começar? Vou começar por um jogo diferente aqui, um jogo nem tão comentado assim, Napoli e Chelsea, que apesar de não ter sido muito comentado, muito analisado, foi um jogaço de bola. 3-2 para o Chelsea, com os dois times virando, eliminação de um lado, garantia de classificação para o outro. Então, bastante mudanças aconteceram por conta desse jogo. Falar um pouquinho do Napoli, eu tinha falado no último jogo da Champions, no último vídeo sobre a última rodada da Champions, que o Conte negaria ser uma vergonha a eliminação. Que ele entendia que a possível não classificação, até para as playoffs, o que eu discordo um pouco, era por conta de elenco. E o Napoli, de fato, ficou de fora dos que se classificam para os playoffs. Não estou falando de G8. E, ok, não vou dizer que o Napoli tem o melhor elenco, que é o favorito para brigar esse ano, mas me parece estranho demais essa desculpa. Falar que o Napoli não tinha elenco? E quem tem? Vou falar de alguns classificados mais pra frente, com esse questionamento de será que esse time tem mais elenco do que o Napoli? É claro que para o Napoli estar em brigas de Copa, de Liga, é um fator que complica. Mas até que ponto esse Napoli é tão frágil? O Conte é esse cara, né? O Conte sempre, quando ele fica para a segunda temporada, é sempre nela que ele explode. E, enfim, parece que vai ser mais uma vez isso, né? Mas vou falar do Chelsea. O Chelsea estava devendo na temporada, né? O Chelsea entregou muito pouco em muitos jogos nessa atual edição de Champions e de Premier. Mas o Liam parece estar dando um jeito, encontrando um jeito realmente na simplicidade. Em comparação ao jogo contra o Crystal Palace, ele manteve todo o meio para frente, João Pedro, Estevão, Pedro Neto, Enzo, Caicedo, André Santos, e só foi modificando a linha de defesa. Que foi um problema contra o Crystal Palace e também foi um problema contra o Napoli. Mas, aproveitando que eu falei desses jogadores, a gente está tendo de fato essa redenção do João Pedro. Eu estou gostando de citar os vídeos anteriores, e eu falei que o João Pedro tinha que melhorar em busca dessa nova, e ele está melhorando, ele está mostrando futebol. Está mostrando que merece sim ser titular. É o que eu falei. Estando bem, entre ele e Delap, eu acho que não tenha dúvidas. João Pedro marcou 2. Destaque de gol, acho que vai até pro Vergara, né? Antônio Vergara, se eu não estou enganado, é o nome dele. Que marcou um golaço brincando com a defesa do Chelsea ali, no momento que o Napoli ainda pensava em conseguir alcançar os playoffs, mas nem isso foi suficiente. Então o Chelsea acabou avançando nessa Champions Premier League. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, porque agora eu quero falar do Newcastle, que enfrentou o PSG no Parque dos Príncipes e ficou em 1-1. O Newcastle que foi o único inglês a não se classificar direto para as oitavas de final. Eu entendo que o Newcastle não é o inglês com mais obrigação de classificação, de fato. A classificação para o Newcastle é o luxo, é a surpresa. Mas nem por isso dá uma dorzinha, né? Ainda assim, o Ed Howe falou sobre isso. Inclusive, é um contexto dele não ter colocado o Bruno Guimarães para jogo, já que o Newcastle vai enfrentar o Liverpool, né? Então, falando de Bruno Guimarães, o Newcastle também não teve Joel, então só teve o Tonali do meio de campo tradicional jogando. O PSG também não foi com o meio de campo mais completo. O Vitinha jogou e ao lado dele o Zaire Henrique às vezes titular, às vezes não. Mas não teve o seu principal parceiro, que é o João Neves. Né? E com o meio de campo nem totalmente titular, eu vou dizer que a partida das duas equipes não me emocionou. Eu acredito que era o confronto mais esperado, que era o que valia uma vaga direta,
E não só porque os dois não se classificaram, tá? Não só por isso. Mas eu acho que realmente o jogo foi abaixo. O PSG começou pra cima, o PSG fez um primeiro tempo muito bom. Tem acontecido isso, né? Contra o Paris, na Copa da França, os jogos da Liga, jogos da Champions, o PSG tem feito bons primeiros tempos, mas não tem aproveitado. E isso foi o que mais aconteceu. Dembélé perdeu o pênalti logo no comecinho do jogo. O PSG já teve uma notícia ruim porque o Kvara sentiu e não parece ser uma questão leve, tá? Parece que o Kvara disse que ele vai demorar um pouquinho para voltar. Entra o Désiré Doué, recuperado já um tempinho de lesão, que joga bem no coletivo, mas propõe pouco no individual. O Barcola até propõe no individual, faz uma boa partida. Para mim, foi o segundo melhor jogador do país em campo, só atrás do Vitinha, faz um golaço, inclusive, mas também não acerta o pé. E talvez seja isso que tenha faltado para o PSG se classificar. Não só pensando contra o Newcastle, mas principalmente a efetividade, acertar finalizações. O PSG deu 28 chutes a gol, só converteu um golaço, mas só um. E um PSG que dominou toda a primeira etapa, com chances do Barcola, chances do Dembélé, outras chances do Vitinha, tomou um gol no final da primeira etapa, do Willock. O jogo acabou ali. E o Newcastle conseguia dar números iguais ao placar. Pelo segundo tempo, se a gente viu o Newcastle terminando a primeira etapa com seus quase 30% de posse de bola, ou seja, domínio total da posse do Paris Saint-Germain, o Newcastle propôs mais o jogo na segunda etapa. Sabendo que estava eliminado, sabendo que precisava da vitória para se classificar, o Newcastle foi atrás e criou, mas também não conseguiu ter uma chance clara para aproveitar. O PSG continuou desperdiçando chance atrás de chance, a bola era muito entregue ao Dembélé esperando que ele fosse resolver e não resolveu, e o jogo ficou em 1-1, com as duas equipes eliminadas não, mas não classificadas para o G8, né? Se não me engano, elas começaram a rodada em sexto e sétimo e acabaram ficando de fora. E o PSG que repete o roteiro da temporada passada, né? Talvez com um sentimento diferente, porque o PSG lá podia nem ter avançado e avançou para os playoffs. E esse PSG que podia ter ido para o G8 foi para os playoffs. Mas vamos ver. Vai ter esse jogo a mais do mesmo jeito, vai ter essa data acrescentada no calendário da mesma maneira e vamos entender como é que o PSG vai render, até porque na temporada passada a curva do PSG ela vem em janeiro, né? Vamos ver se repete, se não, enfim. Mas se o PSG foi finalista da Champions e não conseguiu se classificar para o G8, a Inter também ficou de fora. A Inter até venceu o Borussia Dortmund por 2-0, mas fez uma Champions League bem abaixo, talvez não do que se esperava, mas entendendo o elenco que o time tem. Como eu falei no jogo contra o Arsenal, a Inter tem problemas de irregularidade. O time do Kivu ainda não tem uma cara. Pode estar na briga para vencer o italiano? Pode. Pode acabar vencendo, inclusive. Mas é um time que ainda peca muito no cenário europeu. Então, de fato, a Inter não mereceu se classificar entre os G8. Eu acho que a Inter nem sonhou, nem se deu o luxo de sonhar. Talvez quem tenha se dado o luxo de sonhar e tenha ficado tão pouco foi o Atlético de Madrid, que precisava vencer o Bodo Glimt em casa, contando com alguma combinação de resultado favorável. Acontece que o Atlético de Madrid nem venceu. O Atlético perdeu pro Bodo Glimt 2-1 e, cara, situação difícil, né? É mais uma temporada que o time do Simeone fica abaixo do esperado na Champions. Se a Champions parecia tão possível há uma década atrás para o Atlético, batendo em finais 2 vezes, agora com essa fase de liga a situação se complicou bastante. E falando do Bodo Glimt, cara, que reta final de Bodo Glimt, né? Porque é um time que, se não me engano, está na segunda edição de Liga dos Campeões. Tinha nas últimas 2 rodadas Manchester City na Noruega, Atlético de Madrid na Espanha, e decidiu fazer desses 2 jogos os 2 milagres, as 2 necessidades para avançar para os playoffs. Então, uma salva de palmas para o Bodo, parabéns, pela classificação aos playoffs. Um time tão novo, um time tão recente, um time ainda sem essa cultura de Liga dos Campeões, né? Alguns países diversos da Europa têm um time com essa identidade de Champions,
o Bodo muito distante disso e consegue a classificação. Até por isso eu falo da questão do Napoli não ter elenco, né? O Bodo se classificou, o Karabag, que perdeu de 6-0 para o Liverpool, num dia que pareceu que o Liverpool não tinha problemas nenhum, também conseguiu se classificar. Mas eu vou voltar para o meu roteiro aqui e falar de mais um jogo, agora de uma equipe que se classificou, que precisava golear e goleou, que é o Barcelona, que venceu o Copenhagen por 4-1. Não foi fácil, tá? Não foi fácil. Começou o jogo e o Dodson já marcou um gol aos 4 minutos. E ali já vinha a memória do o Barcelona vai tomar muito gol de novo, o Barcelona vai tropeçar que nem foi contra o Bruges. Eu pensei nisso. Pensei que isso fosse acontecer, só que com uma equipe muito mais fraca. E até o final do primeiro tempo, a sensação é que de fato iria acontecer. O Barcelona perdeu o Pedro, foi escalado pelo Flick numa formação diferente, né? Numa 4-1-4-1, com o Lewandowski avançado, e o time não funcionou. O time não funcionou na primeira etapa, reagiu, mas não conseguiu marcar. Mas no segundo tempo a coisa foi mudando, né? Começaram a se acertar posicionalmente. A entrada do Bernal dá uma salvada, já que o Olmo estava muito preso, sem conseguir desenvolver muito jogo. E o Barcelona reage, logo empata com o Lewandowski. Depois tem um golaço de Lamine Yamal, que faz talvez seu melhor jogo na atual temporada, tá? Muito conturbado por algumas questões extracampos, algumas coisas de lesão. O que está acontecendo com alguns jogadores jovens da La Liga. Mas esse foi um jogo bem maduro, bem competente do Lamine Yamal, tanto individualmente quanto coletivamente. Mas o Barcelona vence por 4-1, né? A gente teve um gol do Rashford no final do jogo. E teve o gol de pênalti do Rafinha, né? E o Rafinha eu já falei com vocês. Com o Rafinha em campo, o Barcelona tem um pacto com a vitória. Então até num jogo normal dele, talvez de um nível até mais abaixo do que em comparação com os outros jogadores de ataque, o Barcelona vence. E foi assim mais uma vez. E o Barcelona se classifica entre o G8 da Champions, graças a esses 4 jogadores aí, né? Mas que o Barcelona fique de olho, porque a dificuldade do Barcelona, por muitas vezes nessa Champions, foi exatamente contra equipes mais fracas que aproveitam de um sistema defensivo ainda muito frágil para conseguir atacar, para conseguir marcar. Mas em Barcelona a gente teve uma comemoração dupla, né? E aí entrando no grande jogo da rodada. E talvez até numa quebra de expectativa para mim. Porque Benfica e Real Madrid, os dois vivem um momento político bem estável. O Benfica, na gestão do Rui Costa, reeleito, e boa parte da torcida até quer entender como é que se deu essa reeleição. E uma parte da torcida do Real pede que o Florentino Pérez saia do comando do clube. Então, tinha um momento tenso extra-campo e tinha um momento tenso em campo. Do Arbeloa precisar se testar, do Mourinho, mesmo que invicto na Liga, né? Só na Liga, não na Taça de Portugal, nem na Champions, de treinadores precisando mostrar para o que vier, mostrar o trabalho que eles têm que fazer, até porque os dois podem ter os seus contratos renovados. O do Mourinho vem, se não me engano, daqui a 9 meses, e o do Arbeloa, na teoria, termina no final dessa temporada. E já que eu estou falando desses dois, foi um clima muito legal antes do jogo, nas coletivas e tal, até literalmente antes da bola rolar, com os dois treinadores cumprimentando. O Arbeloa foi citado como o Mourinho como um dos jogadores principais naquele Real Madrid de 15 anos atrás. Caramba, tem tempo. Ficando velho, hein? Caramba. Vamos voltar pro vídeo. Enfim, o Arbeloa foi tão importante naquele time do Mourinho, do Real Madrid dos 100 pontos. E agora o Arbeloa tá no comando da maior equipe do mundo, né? Pelo menos se tratando de futebol. Só que em campo, você tem um experiente e você tem um cara que ainda talvez não tenha trabalhado bastante para estar treinando o Real Madrid. Não desmerecendo, porque a gente sabe como é que a hegemonia funciona, como é que são tratadas coisas dentro do Real. Assim como o Zidane teve que passar de um teste, o Arbeloa também.
que é treinar o time B do Real. A questão é que em campo isso é evidenciado. Eu até esperava um Real que fosse mais ofensivo, tá? Eu verdadeiramente achava que o Real fosse entrar para vencer. E os primeiros minutos de jogo até podiam indicar isso, porque o Mbappé começou muito bem já marcando gol. A questão é que o Real começou a descer as linhas numa movimentação esquisita, que eu não entendi muito. E o Benfica, que eu pensei que mesmo em casa fosse ter um jogo mais reativo, não precisou nem se preocupar tanto com os ataques do Real. De verdade. O Benfica só se mandou ao ataque quando tinha que mandar e conseguiu marcar. O que é mérito, tá? O que é mérito. Porque podia acontecer, como em muitos times reativos, de enfrentar um time que você acaba tendo que jogar, acabar piorando, acabar não conseguindo criar. Mas o Benfica conseguiu. Criou, marcou, conseguiu fazer o 3-2 no placar. Como eu falei, o Mbappé jogou demais nessa partida, e foi o único que talvez tenha dificultado o lado português, mas a história ela fica ainda mais emocionante nos minutos finais. O Real já tinha Asensio expulso, em lances infantis eu critiquei o Asensio o jogo todo, o Rodrigo tinha acabado de ser expulso também, e o Benfica precisava de um gol para passar o Marselha no saldo e pegar a última vaga dos playoffs. O Marselha estava tomando um sarrafo do Bruges, perdendo por 3-0, mas o Benfica ainda assim tinha de fazer um. Bola na área, o Mourinho inclusive manda o Tubin subir, logo depois dele ser parcialmente vaiado por fazer ser, enquanto o Benfica também precisava do gol. A bola é cobrada, Tubin de cabeça, marca o quarto gol do Benfica, o último do jogo. O Benfica com isso se classificava para os playoffs e o Real Madrid ficaria de vez fora do G8 da Champions. E nessa parceria portuguesa, quem se aproveitou foi o Sporting, que venceu por 3-2 o Bilbao. Eu até esperava que o Bilbao não fosse tão combatente nesse jogo, porque apesar de vencer em São Mamés ser difícil, São Mamés pro Bilbao nessa temporada eu acho que só criou um clima hostil pro Paris Saint-Germain. Para todo o resto, o Atlético Clube foi muito mal. Mas o Benfica se garantiu nos playoffs, o Sporting se garantiu no G8, né? O Sporting que já tinha feito outras boas partidas na competição, mereceu demais essa vaga. Mas o que eu achei curioso, se eu lembrar, eu até coloco agora na edição, é a queda de Real, e se a gente quiser olhar o PSG também na tabela. Se eu lembrar, eu vou colocar a imagem aqui, que são times que começam, o Real, se eu não me engano, começa em terceiro, e a cada 10 minutos vai caindo uma posição. E termina em nono, ou seja, na primeira posição dos playoffs, a primeira posição fora dos classificados de forma direta para o mata-mata. E obviamente atenção, porque esses times podem se reenfrentar ainda nessa edição de Champions. Passando um pouco nos outros jogos, a gente teve também o Arsenal vencendo por 3-2 o Karate. Eu pensei que o Arsenal teria mais facilidade mesmo com o time reserva, mas não. O Bayern de Munique venceu o PSV por 2-1, e esses times confirmaram as duas primeiras colocações na tabela, o que já antecipando foi bem bom, porque não só eles vão conseguir chegar até a semifinal jogando em casa, a partida de volta, como vão ter uma vida um pouco mais fácil, pelo menos até as quartas. O Tottenham vence por 2-0 o Frankfurt foi uma certa decepção, e o Tottenham, eu não sei como, consegue fechar a Champions na quarta colocação, e o City vence o Galatasaray por 2-0, tendo gol de Erling Haaland. Mas bem, jogos falados, vamos agora para a classificação. Eu vou deixar aqui na tela, vou dar um espacinho para vocês verem. Exatamente o que eu falei, a força dos ingleses, né, só o Newcastle ficou de fora, e algumas surpresas, como o Sporting, como o próprio Tottenham, se classificaram direto no G8. Aqui de baixo, uma certa vergonha de Vila Real, de Atlético Clube, do próprio Marselha, que vai bem na Ligue 1, mas a Champions não conseguiu ir tão bem. A gente já esperava essa vergonha, mas do Ajax também. Então, a gente tem surpresas e também decepções. Vamos agora para as possibilidades de confrontos na fase final, só que eu vou precisar, obviamente, da minha colinha aqui, porque ver 18 jogos é uma loucura, e depois ter memória para lembrar de todos os confrontos possíveis é ainda mais.
Eu vou tentar deixar novamente aqui desse lado da tela, apesar de eu estar olhando para o outro lado. Mas a gente vai ter Mônaco ou Karabag enfrentando PSG ou Newcastle. Então a gente tem a possibilidade de um PSG em Mônaco, inclusive, ou até de um Newcastle em Mônaco, enfim. O Mônaco ainda faz uma temporada bem regular, né? Inclusive um 0x0 contra a Juventus horroroso, que dói de ver. E aí o vencedor desse confronto vai enfrentar Barcelona ou Chelsea. Então a gente pode ter mais um PSG e Barcelona na Champions. Se é. Mas bom, a gente vai ter também Clube Brugge ou Galatasaray enfrentando Juventus ou Atlético de Madrid. E o vencedor desse confronto vai enfrentar Liverpool ou Tottenham. Então quem passar desse chaveamento aí já sabe que vai enfrentar um inglês. Lembrando que o sorteio é amanhã, tá? É amanhã de manhã. Eu tô gravando esse vídeo hoje porque amanhã vai sair outro vídeo. Momentinho cheio de vídeo no canal, hein? Já deixa o like aí de novo, hein? A gente também vai ter Bodo Glimt ou Benfica enfrentando Real ou Inter de Milão. Aí é o que eu falei, que Benfica e Real podem já se enfrentar rapidamente. E o vencedor desse confronto vai enfrentar Sporting ou City. Então a gente também tem a possibilidade de mais um Real e City. Mais um jogo aí de muitos acontecimentos e de um largo histórico nos últimos anos. E por fim, Borussia Dortmund ou Olympiacos pode enfrentar Atalanta ou Leverkusen. E aí é o que eu falei, um dessa chave enfrenta Bayern, o outro enfrenta Arsenal. Como eu falei, né, cara? Leverkusen longe de um bom momento, o Borussia Dortmund também não tá, o Olympiacos é um time mais fraco e a Atalanta faz uma temporada zero confiável, né? Inclusive não passou porque não conseguiu vencer o San Giloase. Mas bem, como eu falei, Arsenal e Bayern de Munique vão ter vidas mais fáceis. Amanhã tem sorteio, tá? Vou comentar alguma coisa com vocês pelo Insta. Não vai ter vídeo no canal, mas vai ter comentário no Insta. Então eu vou deixar o Insta aqui para vocês seguirem. E como eu tinha pedido no começo do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Comentar também quem você acha que chega forte. Quem você entende que foi uma decepção. Qual foi a surpresa para você. E claro, se inscrever também no canal se você não estiver inscrito. Porque o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Fui!